bagaceira, mas eu encontrei alguém pra ficar. E além de linda ela é vaqueira. A gente se ama, nós não tem besteira. Nossa praia não tem mar, mas tem areia. E agora pra correr, nós tem a batisteira. Vaqueira amada porra, minha dupla perfeita. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada só dá eu e você, eu e você, eu e você. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada só dá eu e você, eu e você, eu e você. Pensei que iria encontrar o amor de minha vida aqui na bagaceira, mas eu encontrei alguém pra ficar. E além de linda ela é vaqueira. A gente se ama, nós não tem besteira. Nossa praia não tem mar, mas tem areia. E agora pra correr tem um batisteira. Vaqueira amada porra, minha dupla perfeita. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada só dá. É um negócio fora de sério, viu? É um negócio fora de sério, um negócio fora de sério. Essa energia aqui tá me fazendo vergonha demais. Tô passando privação, compadre Roberto. Compadre Jário, essa energia aqui tá me fazendo muita raiva. Nós no Blake, os dois não vale um. Eu não tô bom não, eu não posso fazer muita coisa. Não, eu vou dar a gota serena aqui de ver essa energia aqui, pagando caro essa energia e faz. Na hora que a gente está no melhor do gosto, o programa, todo mundo assistindo, corre todo mundo, não volta mais, o pessoal não tem mais paciência, né? Eu estava dizendo que fui falar que eu estava falando de quem, meu Jesus? Eu não estou normal mais não, já os neurônios saíram depois da raiva que eu passei aqui, né? Estou ferrado mesmo, eu estava falando de Humberto, não. Estava falando de Bernardo, que ele ia para a Alemanha, né? Ele disse que ia. Aí ele não vai, não. Ele disse que vai, então não é da sua conta. Ele disse que vai, pronto. Deixa para deixa. Mas assim, vê a besta. Ele vai. Ele disse que vai. Amante de rapariga. Acabou a conversa. Ele disse que vai. Ele não vai, não. Mas assim, vê a besta. Essa véia é o compadre Roberto. É para a Rússia, Camila. Pior ainda, ele disse que vai para a Rússia. Ave Maria, ele vai pra Rússia, comadre, e a avó disse o quê? Ele não vai, não. Ele vai sim, vê a besta. A besta é sua amante de rapariga. Ei, besta fera, né, compadre? Besta russa. O trem maluco vai fazendo bubu, vai animando Pernambuco, fazendo muito forró. E o sanfoneiro animado com certinho, dançando com a menina até descer o suor. O trem maluco fazendo bubu, animando Pernambuco, fazendo muito forró. E o sanfoneiro animado com certinho, dançando com a menina até descer o suor. É noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio, nem que acabe o matrimônio, eu vou cair nesse forró. Esse chamado, esse caruaru tem também. Vou logo é pro trem, a gente é passar o nó. Tchá, 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 lá vem no trem do forró. Bora com o pajé. Vem o trem do forró, tchá, 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 tchá. Não tem folia melhor, tchá, 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 tchá. Lá vem o trem do forró, tchá, tchá. Bora de forrosiano, que foi o maior forrosiano que Tia Puta teve 11 filhos e 62 netos. 4, claro, né, compadre Jário? Bel Piso chegou pro carro. Vou botar Michucar pra Bel Piso hoje. Cadê Michucar? Vem cá. Bel Piso me abandonou. O homem que mais roda bicicleta. Tirando de Pim, só tem Bel na Guabeira. Ele vai pra Santa Luz, roda pelo Itararu. Aí passa na Estrada dos Poucos, sai na Cruzeada da Juliana. Só por cá e chega. Vem, comendo rapadura. 3 litros de água, uma mangueirinha pendurada aqui por trás e um na boca aqui e o pau quebrando. Tome bike. Não é que pai Jário velho tá lá vendo a gente. Jário Ferreira tá lá com o Padre Bel. Ele é de Sagardais, mas tá lá no Goiás, né? Tá no Goiás. Ele disse que
pegou fogo na fazenda lá, tem um dia lá, 12 quilômetros onde ele mora, e aí chegou água, não foi para. E falar no fogo, né, a gente o pessoal, às vezes não tem assim, uma ideia do acontecimento, mas os amigos aqui sempre estão mandando vídeo para essa questão do que está certo, do que está errado, aí mandaram para mim, compadre Nilson Santana, eu descobri aqui uns caras botando fogo, e os caras tá tudo enfardado, bonito. Eu falei, rapaz, mande para esse vídeo para cá para eu ver como é que é esse negócio. E aí eu me retei com esses caras, como é que uns apagando e outros botando fogo, né, compadre Bel? Aí foi lá, viu já, foi na região aí, foi no Pantanal, né? Cadê eles aqui botando fogo? Deixa eu explicar para isso aqui. Aí, ó. Cansou de mandar fogo? Aí o guarda ambiental apagando fogo com fogo. Entendeu, compadre? Apagando fogo com fogo. Tomado com foice, né? Botando fogo, esse tipo de aí, ó. Aí, Marilene, os brigadistas, em vez de apagar o fogo, tá atacando fogo, é brincadeira? Aí, quem que taca fogo no Pantanal, Marilene? Você viu, Marilene? Esse que é brigadista, né? O herói do fogo, né? Olha, tão simples e fácil, né? E aí, como é que a gente faz para a gente entender isso aí, compadre Nilson Santana aí? Como é o pessoal que está nos assistindo aí, né, compadre Alberto? Camila está por cá, compadre Alberto está por cá com a gente, compadre Belpiso está chegando por cá, compadre Jário, compadre Nilson Santana, compadre Alberto. Tem muita gente já que teve uma queda de energia aqui, caiu e voltou, né? E aí, como é que a gente faz para entender? Por que esse pessoal está botando fogo, rapaz? Qual é o mistério disso aí? Qual é o mistério? Pegando fogo nos estados tudo aí, essa turma botando fogo aí, propositado, como é que é isso aí? Não dá, tem que ter uma explicação para isso aí, botando fogo, ó, no meio do Pantanal aí, ó. Ninguém sabe se isso é uma prática lá do meio ambiente deles lá, ou se aí é os cabas que querem que queime tudo mesmo, porque o negócio não dá para entender, né? Essas brigadas aí, apagando fogo, botando fogo. O negócio poderia ter uma explicação melhor. E porque também que esse cara gravou esse vídeo, né, queimando os próprios amigos aí, que ele está no meio, fazendo a filmagem, esse Coscobel aí. Você viu, Marilene? Esse que é brigadista, né? O herói do fogo, né? Olha, tão simples e fácil, né? É complicado, né? É difícil de entender isso aí. Você me abandonar para com esse outro homem viver. Sei que é difícil, mas não posso suportar. Só não suporto a ideia de te perder. Você bem sabe que eu sou seu dependente e para sempre quero ter você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. É assim que vai ser. Seria um castigo pra mim te perder.
que o Padre Jaro canta todinha essa musiquinha aí, que o Padre Jaro tá aí no Goiás, né, que o Padre Jaro tá perto do Coscobel aí. Quem chegou pro carro com Mariana aqui foi com Maria Eliane Bueno. Tá lá na onde com Mariana? Que Mariana tá lá no Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Santa Bárbara do Oeste, lá vendo a gente. Eu com Mariane, filho de Coscobel. Dê lembrança com o Padre Mal, cabelos grisalhos, com o Padre Guinho aí, né, com Mariane? Cascou fora da Bahia, não pisou os pés fora aqui, não veio mais nunca, né? Eita, deixou a gente aqui só, ainda sorte que tem as redes sociais para matar a saudade assim, bater no bate-papo quando dá certo. Né, Mariane? Lembrança com o Padre Mar aí, que estiveram aqui em 2010, foi com Mariane? Foi, Eli, o apelido Eli, para quem tem intimidade com Mariana aí. Ô, com Mariane, Coscobel, velho. Ô, com Mariane, para tu matar a saudade aqui, tem um negócio para te mostrar para Ramsey, com Mariane. Eu acho que tu vai encher as lágrimas dos olhos, né? Vai os ouvidos encher de lágrimas e os olhos não vai ouvir nada, com Mariane. Presta atenção, com Mariane, se tu conhece esse quintal aqui, com Mariane. Ei, com Mariane, será que tu conhece esse quintal, com Mariane? Em que lugar é isso aí, com Mariane? Aí, cadê aqui, compadre Ninho? Traga logo aí, compadre Tuta, lá no quintal da casa de compadre Jorge Barbeiro, né, pai? A gente foi para lá para ter uma pilera lá e compadre Jorge. E o Pai Jorge não tem homem que não se mova nesse quintal dele. Esse quintal dele aí tem um negócio lá, né, compadre velho? Cadê o Pai Jaro? Fica aí, não sabe não, viu, Pai Jaro? Vai botando o dedinho, Pai Jaro, que você tá ajudando a gente aí. Você tá ficando famoso, a musiquinha é boa, Pai Jaro, a musiquinha é boa. Deixa eu ver aqui, a casa lá do padre com Maria Eliane, Chapada de Riachão. A vida é meu companheiro, sou eu na metralha, na Itália na boca de salia, passei pela chaveira, mandou me deu uma carreira, que até hoje morria. Mandou me deu uma carreira, que até hoje morria. Faz um camarim, é bem unido, e amor, e eu fiquei sem teu carinho, sem teu amor. Isso é muito bom, né, compadre? Com Mariane, né? Tá lá na Santa Bárbara do Oeste, lá vendo o seu pai, né, com Mariane, com o padre Jorge Barbeiro batendo um pau aí, camisinha azul. Aí é o quintal da casa do padre Jorge, lá de Chapada de Riachão, né? Onde ele reúne com os amigos aí eles comem uma tripinha, um negócio. Uma cachaçinha dos infernos também aí, né? Rola aí, né, pai Jorge? Olha ele aí conversando com o pessoal, sorrindo, brincando, né, com Mariane? Isso é muito bom, a Mariane que está aí a quase 3 mil quilômetros da sua terra natal, tá vendo o seu pai aí ao couro, aí, todos os seus amigos, todo esse povo aí com Mariane, seus conhecidos, né? Apesar de você ter muitos anos aí fora da Bahia, tá lá em São Paulo, mas você tem visitado a sua terra natal, que é Chapada de Riachão, né? Mas aí tá matando a saudade, vendo o quintal da casa onde você se criou aí, passou com seus irmãos um bom tempo, né? E a gente tem esse registro aí, brincando mais com o pai. É justamente isso, né, Mariane? Simplicidade está dentro da cultura, né, Mariane? Simplicidade é o combustível aí pra vida, eu amo tudo isso. Que saudade, é isso mesmo, Mariane. A saudade às vezes machuca um bocadinho, né, com o Padre Jaro? O Padre Jaro também tá longe da sua terra, veio aqui as agonias, agora por curtir um mês de pouco, visitou aí a sua Gadalha e voltou. E tá aí no Goiás também, muitos conterrâneos fora das suas terras, né? É isso mesmo, Mariane, matando saudade e é desse jeito, né, que o Padre Jaime? O Padre Jaime também tá lá nos infernos velhos, tá lá na capital, né, que o Padre Jaime tá na capital. Mas é assim mesmo, a vida, cada um tem seu direito de escolha, procurou um ambiente melhor para ir vivendo. Eu tô com esse gado para vender, com Mariane.
botei na rifa, não vendeu um bilhete, né? O cara queria a origem desse gado e eu não tive muito como mostrar essas coisas, né, compadre? Samba danado. Compadre, aí o samba lá de Pai Jorge Barbeiro, né? Lá chamado o samba fundo de quintal, né, compadre? Samba fundo de quintal, que é onde toma as cachaças. E essa música é de um chapaense, né, compadre? É de um lado de Chapada, o chapaense que fala, o chapaiusa, chapaense, né? De Chapada. Essa música foi gravada por bandas famosas na Bahia, né? E é Mané Isaías, que é o autor dessa música, passou no canal de televisão, foi muito famosa, né? Foi Mané Isaías, que é aí de Chapadense, aí, Gomalene, eu gosto de ver assim, né? As pessoas que sabem falar bonito, sabem escrever bonito, né? E eu sou o cara aprumado, né, compadre? Sorri não, menino, sorri não, que o negócio... O cara que é matuto é uma desgraça, né, compadre? Vamos embora, adiantar lá. Não, tá bom tudo. Tudo tá bom também. Tanto samba também, né? Vamos partir para outra coisa aqui. Eu descobri o que é. Aqui tem um cascavel de morcego, cadê? Meus amigos, sim. Aqui é o vereador Bartolomeu, conhecido como Cascavel de Chucaio. Carecidamente peço um voto a vocês, e vocês votem nele. Eu, para os cachaceiros, vou trazer cachaça encanada para todo mundo, pago isso por mês. Sim. Vou comprar um bocado de tatu para cavar do Rio São Francisco até na região do Cinzá. Eu estou pedindo seu voto de confiança, meu número é 000000. Voto nele, Bartolomeu, Cascavel de Chucaio, conhecido. Esse tempo de eleição, compadre Rico, o negócio fica perigoso, né? Tempo de eleição, a coisa fica meio coisada, né, compadre Dadal? Cascavel. Depois que o compadre Jaro cantar aqui a lambancinha dele aqui, né, compadre Jaro? A gente vai bater uma prosa lá na saída de Goiabeira, o tanque da Goiabeira. Viu, compadre Dadal? O compadre Dadal vai apreciar mais a gente aqui. Ele vai ter 0 votos, né, compadre? 0 votos. Cadê o compadre Jaro aí, para adiantar aqui, Jaro? Agora, compadre Dadal, eu me lembro de você aqui, ó. Na construção civil é você e você. É ele? Não é tabaco que se faça, não. É ele? Vi. Como é que faz isso? É ele? Vi. Eu não sei. É ele? Vi. Sai da é ele? Vi. Se alguém falar, meu bem, eu não ligo. Só quero é te amar. Você me abandonar para com esse outro homem viver. Sei que é difícil, mas não posso suportar. Só não suporto a ideia de te perder.
Você bem sabe que eu sou seu dependente e para sempre quero ter você comigo. Só de pensar em te perder fico doente. Ficar com ele, mas também ficar comigo. Com ele e comigo, é assim que vai ser. Seria um castigo pra mim te perder. Com ele e comigo. E se essa música do Padre Jaro tá virado com os comigo, né, Padre Jaro? A musiquinha boa, danada. A musiquinha romântica, bregueira, né, compadre? Se fosse no tempo que existisse mais uns cabarezinhos, negócio. Nego, o Padre Rico gostava. O Padre Rico ele disse que ele gostava também. Ele não nega, não. Ele disse: eu nego, não nego, não. Se fosse para eu realmente falar isso aí, eu não negava, não. Porque a musiquinha chegava junto, né, compadre? É isso mesmo. O Padre Rico tá lá vendo a gente, né? Vendo a gente aí. Nilson Santana, você sambando, está parecendo o que, rapaz? Um que, rapaz, aqui? Um rodador. O que é isso aqui, rapaz? Rodoaldo. O que desgraça é isso aqui, compadre? Eu não entendi não, né, compadre Jário? Jário deixa pra lá, né? Ele vai só ter 2-0-0 é o voto do Cascavel, do vereador ali, né, compadre? Tem que estar aqui vendo a gente aqui. Deoline, está gota serena. Delata. Como é que é isso aqui, compadre Jaime? Eu não entendi direito aqui, né? Está gota serena. Eu sei lá o que ele falou aqui. Não deu para entender, não, né? Essa música eu lembro do sertão, né, compadre? O compadre Ará está dizendo que lembra lá do sertão, daquele tempo lá do Erecê velho, que nós passamos um bocado de tempo naquele moído, né? E com ele e comigo, Parijaro, velho. Pra lá, meu bem, eu não ligo. Só quero é te amar. Com ele e comigo. Isso aí tu é doido. No tempo da pitucilina aí, meu amigo. Ave Maria, Jesus, Maria, José. O compadre já tá lá chorando agora. Tá lá no Goiás. Eita, tá lá no Goiás. Tem gente da nossa terra longe demais, viu, comadre? Com ele ou comigo, do inverno pra lá. A música é boa, a musiquinha é boa, é porque hoje nós estamos numa região que as pessoas partiu mais para um rock errado, um negócio assim, né? O breguinha, mas aqui, se essa música for chegando pro lado aqui da onde, Jesus, para eu não passar vergonha aqui. Aqui pro lado do Maranhão, Piauí, esse meio de mundo aí, que ainda rola umas musiquinhas aprumadas aí, né, compadre? Agora, compadre Jaime, a gente falando do fogo daquele dia ali, compadre Jaime, eu não entendi. Imediatamente apareceu aqui esse vídeo para mim aqui, mandaram para mim, que diz que é uns apagando e outros botando fogo. Agora dá para entender, compadre? Cansou de mandar fogo? Ei, já, gente. Tomaram com foice, né? Dá pra entender aí, compadre? Como é que os caras apagam fogo, Dadal? Dadal, dá pra entender, Dadal? Não tô aí, conseguindo entender. Os brigadistas, em vez de apagar o fogo, tá atacando fogo, é brincadeira? Aí. Aí, quem que taca fogo no Pantanal, Marilinha? Você viu, Marilinha? Esse que é brigadista, né? O herói do fogo, né? Não dá para entender, né, compadre Jaime? Esse povo trabalha botando fogo. Compadre Jaime, exatamente, foi presa hoje, né? Deoline Bezerra, né? Uma procuradora, uma advogada aí. Aqui foi presa de manhã cedo, mas tem mais gente envolvida aí, né? Em lavagem de dinheiro e tal. O escambau era uma advogada, né? Uma advogada que, eu vou ter que falar aqui, né? Advogada que ela estava representando aí o presidente da República. Em alguns casos ela era procuradora desse sentido, né? Então foi presa hoje e tem mais gente envolvida, né? Tem mais gente envolvida aí nesse caso. A gente não se surpreende não. O Brasil virou uma fábrica de máfia demais nesse Brasil. Todo mundo só bota a culpa nos políticos, mas na verdade
é roubo de todo jeito. Em todo lugar nós vemos a corrupção com o dinheiro público, né, rapaz? É um negócio fora de sério. Quem viu aqui eu trazer a matéria aqui, vou trazer agora aqui, rapidinho. Enquanto isso, o compadre já me lembrou bem. O que foi, comadre? Miro é tão ignorante que ele foi pegar um avião, ele morrendo de medo, nunca tinha andado de avião. Quando pegou um avião no Recife, os cabas da porta disseram: Miro, o avião vai cair. Ele disse: quer que tem, não é meu? A gente já está sabendo quem é Miro. Um bêbado e um pastor entraram numa peleja. O pastor dizia assim: vê se larga essa cerveja e me acompanhe que eu vou te levar para a igreja. E o bêbado respondeu: te acompanhar não vou, que as igrejas hoje em dia é cheia de falso pastor, que fazem meio de vida com o nome do Senhor. Aí o pastor se zangou, ficou valente demais. Disse que não agrada a Deus essas coisas que tu faz. Uma vida igual a tua só agrada o Satanás. E o bêbado respondeu para o pastor bem ligeiro: não queira imitar Jesus, o nosso Pai verdadeiro, que ele pregava pros outros, mas não cobrava dinheiro. E o pastor falou assim: tu vive na perdição, andando de bai em bai, dormindo em pé de balcão. Se continuar assim, nunca vai ter salvação. O bêbado olhou pra ele e soltou uma risada. Disse: você se esconde atrás da Bíblia Sagrada, mas fala da vida alheia e tem pessoa intrigada. Foi meia hora de briga e foi lá no meio da praça. Saiu um pra cada lado e o meu tio achando graça. Era o pastor com a Bíblia e o bêbado com a cachaça. Não, você tem que procurar uma mulher que te aproxime de Deus. Eu já tive uma. Já? É? Já, me deu 2 facadas. Não! Foi 2 facadas. Lá nisso, você sabe da história do cara que a mulher apareceu pra ele com a camisola e falou pra ele assim, 50 anos de casado, falou pra ele assim: você lembra dessa camisola? Ele falou: lembro. Ela falou: duvido que você lembra. Ele disse: lembro. Ela falou: quando você me viu pela primeira vez com essa camisola? Ele disse: na nossa noite de núpcias, 50 anos atrás. Ela disse: nossa, você tá com a memória boa, hein? Agora, você lembra que você falou comigo quando me viu com essa camisola? Ele falou: eu lembro. Ela falou: duvido. Ele falou: eu lembro, eu olhei pra você e falei assim: eu vou acabar com você, menina. Ela falou: caramba, você lembrou mesmo. E agora você me vendo 50 anos depois, o que você fala? Ele disse: missão cumprida. Olha, parabéns pra você. É assim mesmo, né, compadre? Será que dá pra gente ver aqui, compadre Jaime? O compadre Ed chegou agora, o compadre Jaime aí passou as informações. Deixa eu ver se dá pra gente ver aqui a matéria do Coscobio. Jogos irregulares, esses foram alguns dos objetos apreendidos nessa operação que aconteceu não só em Pernambuco, mas também em outros 4 estados. A advogada influenciadora então sendo investigada por lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais. São vários mandados de prisão, um deles, claro, envolvendo a influenciadora como alvo e também mandados de busca e apreensão. Vamos com a reportagem ao vivo. Rafaela Pimentel tá lá no Recife, onde a gente reforça, local onde a Deolane foi presa, e vai trazer essas primeiras informações. Rafaela, onde você está exatamente e quais são as atualizações? Bom dia. Oi, Igor, bom dia para você, bom dia para a Patrícia, bom dia para todos que nos assistem. Eu estou no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil de Pernambuco. Foi para esse órgão aqui, em Afogados, que estão sendo trazidos todos os envolvidos, todos os alvos presos nessa operação e também os materiais apreendidos. A Deolane, por exemplo, também está aqui prestando depoimento. Nós já temos essa confirmação, nós não conseguimos ter uma imagem dela ainda, mas a gente já tem essa confirmação de que ela está assim. Como você falou, é uma mega operação que está acontecendo não somente aqui no Recife, mas em outras cidades do Brasil. É fruto de uma investigação integrada de várias polícias civis de Pernambuco, mas também dos estados do Paraná, da Paraíba, de São Paulo e de Goiás. Aqui no Recife, as prisões começaram a ser feitas nas primeiras horas do dia em prédios de luxo na Avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife. Também nesses prédios foram apreendidos materiais e tudo está sendo trazido para cá. 170 policiais civis pernambucanos estão participando dessa operação aqui no Recife
para cumprir, somente aqui na cidade, 24 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão. Apareceu nas redes sociais agora há pouco um pronunciamento da irmã da Deolane, em que ela confirma a prisão da irmã da Deolane e também da mãe delas. Nós temos a confirmação, então, por parte da irmã da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, que a mãe dela também está entre os presos. E como eu falei para vocês, além daqui do Recife, estão sendo cumpridos hoje mandados de busca e apreensão e de prisão nas cidades de Campina Grande, na Paraíba, em Barueri, São Paulo, Cascavel e Curitiba, no Paraná, e Goiânia. Prende. Aí começou, né? O Brasil começou as pataquaras de novo aí, né, compadre, velho? Né, Vavá? Ô, Vavá de Jesus! Começou as pataquaras de novo, prende, solta. A gente fala dos políticos, que eles são os principais responsáveis por essas fraudes que existem, mas é muita gente pegando dinheiro e disfarçando. Eu não entendo, para a gente não ganhar nada. Vavá, vai subir, Vavá, o Favazinho, vai subir o diesel não, vai subir o bujão, né? Mais R$ 7,60, né? Vai subir o gás de cozinha de novo, virou brincadeira, né? Ô, Palula! Tenha de misericórdia do sertanejo, pobre sofrido da guerra, filho de Deus. Não suba mais não, essa gota serena mais não. Vai subir, né? E a gente não pode ter jeito a dar. É roubo aqui, começou a patacar. Ele não vai não. Ele vai subir e não é dar conta de ninguém. Pronto, ele vai aumentar, é um direito dele, né, compadre? Ele não vai não. Ele vai sim, vem a besta. Vem a besta, é sua mãe. Vem a besta um aço, compadre. Vem a besta um aço. A gente tá pagando um preço do cara aí, vai subir carne de cozinha. A gasolina com certeza vai ter o seu reajuste de novo, né? E eu não quero nem. Eu quero voltar para o assunto que eu estava, da minha alegria aqui no meu Coité Cultura, deixar ele não ter o jeito a dar, né, comadre? Essa menina está lavando prato aqui. Mira, é tão ignorante que ele foi pegar um avião, ele morrendo de medo, nunca tinha andado de avião. Quando pegou um avião no Recife, os cabas da porta disseram: Miro, o avião vai cair. Ele disse: quer que tem, não é meu? A gente já está sabendo quem é Miro. Não é dele, o avião vai cair, cara. Ele está dentro, mas não. Compadre Jaime, tá certo também, né, compadre Jaime? A gente um país, nosso país, compadre Fafá, ficou meio coisado, né, compadre Eri chegou aqui por cá também, Caba Velho que tá cuidando a gente. Compadre Luiz Carlos tá lá em São Paulo, né? Coscobeu velho, né? Cuida, nós vamos nessa saída para Fortaleza. Compadre, descanse, filho de Deus, o motor do carro, tu tava segunda-feira no programa, tu tava na onde? Em João Pessoas, na Paraíba, onde foi que tu tava? Não lembro mais. Sei que foi aqui no Nordeste. Aí hoje tu já tá em São Paulo, né? Aí tu tá dizendo que a parada agora vai ser em Fortaleza de volta. Tu é doido, rapaz, tu é doido. Eita coisa como eu, né, compadre Jaime? O dinheiro da gente é tão difícil, esse povo acha tanto dinheiro para fazer essas pataquaras, né? Esses desvios de dinheiro, esses negócios tão fáceis. É um negócio terrível, é uma falta de higiene danada com o povo da gente. Nós estamos pagando um preço. Um país tão rico como o nosso, se tivesse mais seriedade nesse nosso país, nós estávamos vivendo melhor, né? Aqui, depois da chuva, eu fui arrancar uns carros. Meus amigos, a gente estamos aqui aproveitando que estreou o cadinho, estamos aqui A gente foi arrancar uns capinhos ali, né, compadre, para dar ração aos cavalos, velho. E deu uma trovoada essa semana aqui, e a gente foi lá buscar um milhozinho, um negócio para dar aos animais. Que a gente que não tem fazenda, mas a gente põe da fazenda dos outros aí. Essa é a fazenda Vantania, que é chamada da União, né, compadre Fafá? É da União, ou seja, quem tiver coragem de encostar lá, pode encostar lá e pegar. Que é um capinzinho para dar aos bichinhos, para eles, né, não morrer a míngua, né? Poxa, aí, ó, 3 dias o capinho ficou verde aí, nós foi lá, encheu o saco, né, para ver se tira um leitinho de cabra, porque mamãe é posista, só bebe leite de cabra, ainda que se for tirada por papai. Comprado não adianta que ela não come. Faz a coalhada lá, tem um queijo que o papai faz, papai faz um queijo lá, mas se perder o ponto, pode jogar na cabeça de um jegue e derruba. Vira uma borracha, né? Ele diz que esse queijo é bom para dar aos netos, que os netos saem mastigando o dia todinho e não esquece, não engola o queijo e não esquece do avô, né? Ei, mundo velho da gota serena, né, compadre Zilvito, velho? É isso mesmo. Aí estamos vivendo esse mundo, velho.
tem que surgir um cadinho, senão a gente vai se lascar, viu, Pajara? Pobre é pobre, né? Aí, ó. Catando o quê? Nada para dois, né, Comadeusa? Nada para dois. Bem umas 5 ou 6 cabeças de ovelha, borreguinho igual rato junto. Tem uma jumenta lá que o papai comprou, uma de raça. Vá comer assim, nunca coscobeu. Tu é doido, rapaz. Botando ela voluçando para cima. Papai com essa força já rapou a região todinha. Rapou a região toda. Aí você chega numa construção, o cara vem e faz um trabalho dele. Ele? Você trabalha que se faça não. É ele? Tudo lá, o mestre de óbvio, os campos, é ele? Pato. Eita, tudo dinamite. Dinamite. Eu não sabia que era ele, não. Rapaz, isso não é coisa que se faça não, né? Mas já fazer o quê? Bora adiantar o lado, se eu vi aqui, não foi que eu fui, mas papai lá, a gente foi lá, viu uma pataquada lá. O senhor ainda lembra quando foi plantado aqui esse campo, né? 17 anos eu já estava servando aí. Quantos anos? 17. Então, aí é um campo de palha bom ainda, viu? Oxe. Apesar dos anos. Aí largado aí. Só, pai, que na verdade o sisal tá indo embora, viu, pai? Tá. O sisal não vai mais a furo mais não. O sisal vai ser um recurso, tá indo pro fim como foi. Aqui teve uma época aqui que o pessoal vivia de algodão também, né? Não foi? O senhor alcançou o algodão? Aqui não. Não? Farracho? Farracho, eu puxei muito. Farracho. 10 quilos por semana, 15? 10 quilos eu fazia por dia, né? Por dia? No farracho? No farracho. No dia que eu ia cortar já não fazia, né? Eu ia cortar e botar pra murchar um Lascava pouco. uma folha em 3 partes? 3 partes. Quando era uma segunda estreita, eu só abria a banda. E o campo de sisal? Era dos proprietários pagavam? Como é que era isso? Não, o povo dava a gente. Ah. Morei de estância, passei 8 meses na estância. E descendo pra Sergipe, com o sobrinho. 14 anos. Aí vim lá pra cá, quando cheguei aqui, tinha vindo, tava com 4 farrachos. Aí me deu um. E foi me ensinando como é que puxava, né? Aí eu aprendi. Depois eu estava tirando 5 quilos, 3, 4, 5, 10. Precisa, fica bonito. E aí, comecei a trabalhar no farracho, sabe o que acontece? É que me vestia, me caçava, tudo no farracho. Aí pai veio embora de Nova Souza para aqui, ali no Percordão. Eu lembro do Passadiço. Do Passadiço. Ali, Arquia Salgada, uma Joninha, a mulher Joninha dessa grossura, feiticeira, reinada. Trouxeram 2 motores para ir. Aí eu saí do farracho. Fui carregar a pá de sisal, um cortava e outro apanhava. Daqui a pouco eu estava servando lá. E tu foi quando o sisal começou a aparecer o motor, né? Fazia o motor, daqui a pouco, aqui de manhã, madrugada, você não se escutava. Aí foi lá para Teó, não é isso? Que montou as bases de cimento? Foi para Teó, tinha base de 30 motores rodando lá dentro. Apanhava sisal daqui quando os animais levavam para lá? Aí já era moída na Boa Vista. Sim. Eu carreguei pai, muito animal carregado, 5, 6 animais carregados, os moles. De palha aqui. Um cruzado. Não tinha gancho? Não tinha gancho, não? Não, aí eram os fardos. Sim. Barrado de um lado e de outro. E o outro e botava a carga do animal. Daqui até Boa Vista? Até Boa Vista. Laxinha pra Boa Vista, não ficava canto. O senhor foi tropeiro, não foi, pai? Ave Maria, eu trabalho. Saia daqui pra Nova Açores. Nova Açores, de lá, quando não tinha o que carregar lá, ia pra aquele lugarzinho que chama Sergipe. Pra Sergipe. Tapicuru. Itabaianinha. Nova Olinda. Carregava de animal lá. Ia pra lá carregar lá de rapadura, de cebola. Quantos animais, pai? 5. 5 animais? 5, 6. O senhor, o vovô? Eu e pai. E tinha outro animal para nós já montar um tanto. Descansava. Ou eu. Dormia em buraco, bola de chuva, né? Dormia debaixo de pau, assim, ó. O campo o tabuleiro que era lá, era 10 léguas, você via ali, não tinha uma pessoa. Deserto, não tinha nada. E quando, fica demorado, porque... Não, pode falar. Aí nós saímos de Nova Açores, terça-feira de tarde, para dormir no tabuleiro. Fomos descansar, fomos dormir debaixo de uma sucupira, que chama Rancho dos Cachorros. Fomos dormir ali. E ali, quando chegou o 60, parou aqui pro norte,
que viu um relampinho vermelho lá. Ele disse, ô meu filho, estamos acabados, meu filho. Mas não deixaram a gente ver direito por causa dos palos. Do lado da Caatinga. É. Aí meu irmão, com o cabelo de chegar no rancho, e como começamos a descarregar as cargas, começou a pingar. Só voaram, bater. Só tivemos o gosto de tirar as cargas e piar os animais, e aí foi debaixo de chuva já. Amanheceu o dia, nós dormimos num buraco, o pai fez com facão, para caber uma cangaia. E botar a cangaia na cabeça. E botar a cangaia na cabeça. Sem comer, sem fazer um café, que molhou tudo. Esse é o relato da vida, meus amigos. É? Como é que eu sei que Satanás foi pra passeio? Hoje em dia os meninos sabem de nada hoje. Dormi dentro de galinha e arranchava a galinha de noite pra dormir. E eu dormi lá, para arrumar a rede. Bora com o pai Gilberto, com o Gilberto Oliveira Lima, chegou pro cá, tá vendo aí a matéria. Bora adiantar com o pai Gilberto, viu? Obrigado pela audiência aí. Vocês estão botando joinha, notificando aí, tá ajudando a gente aqui na nossa cultura. O fedor da desgraça de bosta de galinha, rapaz. Eu digo, pai, isso não é lugar de se... Meu filho não dormir no meio da rua. Eu quero mostrar para vocês aqui, o pessoal que nos assiste aí, aqui é uma batedeira de cinzal que está fechada há um bom tempo, né? O pai, vou dar um alô aqui para o compadre Anderson, Vitor, que tá vendo a gente aí, né, compadre Anderson? Boa noite aí, bora comer um cuscuzinho, vamos ver a matéria aí, onde eu trabalho. Compadre Jário, você tá sorrindo, seu filho do Cusco meu. Não ri não, porque o moído é de lascar, viu? Não ri não, que o papai... O sofrimento foi grande, não ri não, menino, bora, adiantar. Isso aqui pertenceu a Oliveira Ferreira, era dos Ferreira, né? E aí eu trabalhei com meus 17, 18 anos aqui, batendo cinzal. Eu mais dois irmãos meus, que era um trabalho que poucos queriam fazer. Mas a gente, para poder se sair um pouco do motor do cinzal, achei esse convite de vir trabalhar aqui, um trabalho duro, dos piores que eu já vi na vida. É bem. Os piores trabalhos que eu já fiz na minha vida foi bater cinzal, e eu trabalhei aqui muitos anos, até quando... Em 93 para 94 eu saí daqui e já não voltei mais para trabalhar mais em nada dessa natureza. Eu já tocava na noite, já fazia um show aqui, outro lá, mesmo trabalhando aqui, mas já começava a fazer uma semana tocando. E aí foi em 93 para 94, quando eu saí daqui. Em 91 eu estava mais no papai, a gente estava viajando. Fafá não ri não, Fafá, porque o negócio é brinquedo, não. Viajando para Buri, vender cinzal, no Buri, vendendo mucunã, buzo. A gente já estava se afastando um pouco de motor cinzal. O papai tinha vendido o motor naquela época e tinha comprado um caminhonete e nós estávamos doidos, andando pelo mundo vendendo essas coisas. Aí foi quando eu vim para a batedeira aqui. E daqui eu trabalhei aqui um bom tempo. E hoje ele era uma empresa que parou de funcionar, empregava muita gente. Aqui na Guarabira tinha 3 ou 4. Tinha essa aqui, tinha de Procópio, final de Procópio. E tem lá a Didinho e Vevé, que hoje ainda funciona ainda, é a única que funciona. E a gente trabalhei aqui muitos anos aqui, uns 4 ou 5 anos. E vou mostrar um pouquinho do local para vocês, não vou entrar aqui porque eu não tenho permissão. Eu, de repente, é de amigo da gente aqui, é de Bruno, mas eu não falei com ele, mas só para mostrar aqui um relato. Daqui eu vou sair lá para a presa para a gente mostrar aonde as mulheres lavavam as roupas, que não poderia gastar essa água que bebia aqui nesse tanque da Guarabira aqui. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui. Aí eu me lembro que aqui é a casinha da ferramenta, né? Que tá aqui hoje do mesmo jeitinho. Aqui a gente nesse lado aqui tinha um banco. Que 9 horas e de 3 horas a gente sentava aqui, parava por meia hora. Descansava por meia hora, todo mundo, né? Tinha um descanso de meia hora para merenda, a gente sentava aqui. Nesse mesmo lugarzinho aqui. Recordações, né? De coisa que a gente fez. Trabalhamos nisso. Eu ainda me formando um homem, porque um homem com 17 anos, trabalhando em coisa pesada para poder, já era casado, poder sustentar a família, né? E é desse jeito aí. Aqui está a mesma coisa ainda, né? E hoje é de compadre Bruno, neto de seu Valdemiro. Aqui está essa empresa, né? Que ela foi até reformada, sofreu aí um benefício, que ela foi restaurada, né? Que não era assim, era no adobo cru, e aí pessoal, o proprietário de hoje restaurou aqui, ficou bonitinho, mas é o mesmo formato, né? O mesmo jeito, só que na época não era rebocada, né?
E aqui quantos mil toneladas de caminhão saía daqui para Paraíba. E a gente batia aqui, eu batia em média, eu tinha de bater 14 mil quilos seco por semana, 13, 14 mil quilos, 15, porque senão não dava para fazer a feira. Era produção. Era na produção, né? Aqui entrava e descarregava, aqui era a parte do embarque, né? Legal se eu tivesse permissão de eu poder mostrar as máquinas para vocês, que essa geração praticamente ninguém nunca viu. Os meninos de hoje não sabem que máquina era, né? Uma máquina que trabalhava 2 pessoas, né, em cada uma máquina daquela, uma máquina muito grande, e a gente tinha se virar nos 30, né? Aqui era onde desembarcava, carregava os caminhões e desembarcava. Tinha uma carregadeira aqui. É isso aí, né? Se eu mostrar aqui o Purão. Então assim, rapaz, hoje a demanda, né? É isso aí, a vida muda muita coisa. Uma empresa que gerou emprego, renda, nos seus anos aí, nos anos 70 até essa idade aí, né? E aí aqui, ó, tá aí o abandono. Aqui pertence ao compadre Bruno, né? O compadre Bruno aí, acaba velho bom, repado. Então, aqui é o Purão. Só que aqui não existia esse Purão. O Purão é só ali dentro, né? Aqui porque fizeram essa cerca aí pra botar os animais aqui. É isso aí. Deixa eu mostrar aqui. Eu lembro-me que a gente também descansava na parte da tarde. A gente descansava aqui debaixo desse pé de barriguda, ó. Eu com meus 17 anos tinha que trabalhar igual um homem de 25 ou 30 anos, porque casado de novo, já tinha 2 filhos. Então tá aqui, ó, é um relato, né? É isso aí, ó. Como é que tá aí as coisas hoje, tá vendo? Como é que tá aí o abandonado? Não tá abandonado, mas tá sem funcionamento. Praticamente não vai ter mais, não vai ter saída, porque o sisal ele tá acabando, tá indo embora, né? O sisal não vai passar mais disso, né? O sisal vai chegar ao seu fim, tá chegando ao seu fim, e a verdade é essa. Pelos relatos que a gente tá vendo, o sisal tá indo embora. Então, só para vocês verem aí, né? O tamanho dessa batedeira, que a gente trabalhou muito, trabalhamos muito aqui dentro. Eu lembro-me que fiquei muito alegre quando eu vim trabalhar aqui, porque era uma empresa, vamos dizer assim, né? A gente que só trabalhava na roça. Recebemos um convite, a gente, na verdade, a minha família de meu pai, né? É uma família que as pessoas têm aquela confiança de ser trabalhador, porque meu pai é trabalhador, a gente é a mesma coisa. E aí sabia se botasse a gente para fazer, a gente fazia. Então eu com meus 17, 18 anos, já casado, com 2 filhos, né, vim trabalhar aqui, mas era na produção, não tem negócio de carteira assinada não. E eu batia 14, 15 mil quilos de sisal, meu irmão batia 17, porque já era mais velho do que eu, tinha outra resistência. Hoje tem esse abandono aqui, né? Isso aqui que foi um movimento, aqui era mãe de família, criança trabalhava aqui. As escolas não tinham essa coisa toda de ser obrigatório, né, as crianças estudar. Muitos estudavam e muitos não. Os que não estudavam, as mães traziam para catar bucha. E as mães eram revisoras, né? E os homens na prensa. Aqui dentro tem uma prensa de manual. Não tem como eu mostrar para vocês. Manual. Trabalhava 4 homens para poder apertar um fardo. Cheguei a trabalhar também, mas não dava para ganhar. Eu preferi ir para Magra. É relato, gente. É só assuntos que a gente viveu isso aqui. E que era isso, né? Que era a época, né? Aqui, essas barragens que você está vendo aí, né? Do outro lado é o tanque da goiabeira, o qual a gente mostrou para vocês aí. Que é que mantinha a goiabeira com água potável. Pronto, é isso aí, ó. Mas eu, na época, já era nó cego, viu? Eu era nó cego. Eu trabalhava aqui de segunda a sábado, meio-dia. Me botaram para varrer uma rua aí, não achou ninguém queria, eu varri a rua à noite. Me botaram para mim, se eu tinha coragem de limpar o cemitério. Tomei conta do cemitério, tomei conta do cemitério por cada tempo. Limpando o cemitério ali, já no governo de Wanda, viu? Tocava à noite com violão.
o pessoal que comia água me chamava para tocar e eu recebia o dinheiro por uma corrida. A corrida acontecia, uma corrida, eu não bebia, eu nunca bebi. Aí cada uma rodada daquela, eles me davam o dinheiro de uma rodada, pronto. E aí eu arrochava o nó. Já é fim de noite, dormir não consigo, irei reclamar o porteiro do hotel. Jamais dá lugar esse quarto vizinho, alguém pretender passar lua de mel, porque nesse quarto está quem eu amo. E aí o pau quebrava na cachaça dos infernos, e eu tomo música apaixonada, com violão e os cabas bebendo. Quando saía o dia amanhecia, eu tava com um bolso cheio de dólares. É isso aí, pessoal, é isso aí, a história é essa. E vamos descambar lá. Era eu no violão e com o Padre Zito fazia a segunda voz, e aquele pessoal ali que trabalhou a semana todinha nos bar, né, naquela época. E aí estamos ali violão e música, e eu já tinha trabalhado a semana toda aqui, já tinha varrido a rua à tarde e limpava o cemitério uma vez, 2 por semana. E aí eu fui comprando um microfone, uma boca de som. Aí Dioclésio me chamou para cantar para ele, e com violão, e eu fui cantando com o Dioclésio. Comprei meu teclado e graças a Deus, só agradeço a Deus que eu saí desse sofrimento. E aí depois de 94 para cá, eu consegui a sobreviver com a música, criei minha família, hoje minha estrutura, meu nome é de um homem direito, graças a Deus, sério. Nunca lesei ninguém, mas saí daqui, né? Saí do campo do Sisal, saí de dentro da roça do Sisal também, mas meus pais, meus irmãos hoje são todos bem estruturados, todos foram a aprender uma profissão como eu, e a gente acabamos que aprendemos a se adequar no mundo moderno. Tá vendo aí, meus amigos, os campos de palha que tá aí jogado, abandonado assim, não tem motor, não tem funcionário. Às vezes o cara tem, dá até uma renda boa pro sujeito trabalhar aqui, mas cadê? Quem é que vai trabalhar mais nisso, mais? Vem mais alguém, pai, pra aqui não, né? Tem mais jovem pra fazer isso? Jovem não, só aqueles mais idosos. Então assim, aí também, rapaz, você imagine vocês aqui, 1h de 10, 11 horas do dia, meio-dia, o pobrezinho aqui dentro. Quem é que quer mais estar por conta disso, rapaz? E aí o jovem de hoje tem outra profissão, não vem. É o que a gente falou, o Sisal vai acabar. Vai acabar porque os que trabalham aí já estão aguentando mais, estão desistindo, estão se aposentando, e aí menino novo não vai para aí, viu? Então os donos de proprietário, fazendeiro que está plantando Sisal, vai ser perca de tempo. Vai ter que migrar para outra lavoura, né? Não sei, criar bode, qualquer outra coisa, mas Sisal não. Sisal está chegando ao seu fim, não tem jeito. Aqui na região de Salgadalho até Araci, tem para mais de 30 mil tarefas de Sisal plantada, que foi plantada aí de 2014 até agora. A gente presenciei lá, Sisal todo no corte, está lá arriado que não achou motor. Sisal tem demais, mas motor não. Então, tudo nessa vida tem seu fim. Tudo, inclusive a vida. Então, já era, viu? Já era, porque os jovens não querem vir para aqui para dentro. É sofrimento, quem trabalha aqui dentro, é sofrimento. Eu digo porque eu já trabalhei, meus irmãos já trabalhou, minha geração toda aqui do semiárido do baiano já trabalhou nisso, a gente como criança. Aqui é furada, é sangue derramando, é suor, é necessidade, viu? Morando em qualquer lugar, passando trovoadas em lugar terrível, bebendo água de todo jeito. Então hoje já era, os meninos de hoje não querem mais isso não. A gente está dizendo que vai acabar por quê? Não é porque tem o Sisal, tem motor, é fácil de comprar um motor, fazer uma base, não tem mais, os jovens não vai para lá, entendeu? Os meninos de 20 anos aí, 15, 20, até os 25 anos, que é os homens de trabalhar, é homem dessa idade, não vai, quem é que vai ir para lá, fazer o que lá? Não vai, então vai acabar. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho aqui
da Goiabeira lá. Deixa eu montar aqui esse caba velho pra cantar uma seresta aqui. Seresta com o Mundinho dos Teclados. Vá, Febreiro, velho. Cada sorriso numa foto, lembranças do meu coração, sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo umas palavras certas, eu canto a nossa canção, memórias de filme de amor que terminou em traição. As fotografias joga fora no lixo, leve sua roupa e o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fazendo isso, esse apartamento, vou te arrancar dos meus pensamentos, me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Do Laura Rocha tocando a serestinha. A gente estamos com um programa aqui hoje meio esticado, né, compadre? Chegou com o padre Mazinho da ambulância, velho, caba velho. Tá aí na linha, né, compadre? Tá correndo atrás da sua correria, né? A gente tá torcendo por uns amigos aí, juntinho que nem beijo de bora. Mazinho da ambulância também é um candidato aí, tá correndo uma vaga de vereador aqui no município de Coité, entre de tantos outros nomes aí, né, compadre Mazinho? A gente tá torcendo aí que Deus abençoe aí cada um de vocês e que seja vitorioso. Bora adiantar aqui, compadre, velho. O Padre Noel chegou por cá, né? Vendo a gente aqui, que o padre Jair disse que hoje o patamar é outro, né, compadre? Graças a Deus a coisa melhorou. O Padre Noel não quer saber do negócio de cinzal. O compadre Gilberto está dizendo aqui que tá primo retado. Ele é primo de quem? De Mundinho ou é meu primo? É meu, é? Ele não vai, não. Ele não é meu primo, não. Então é de Mundinho, deve ser, né, compadre? Nil, aqui você não acha ninguém que queira trabalhar, imagine, em motor de cinzal. Para você ver, compadre, né? Um trabalho comum, tomar conta de um comércio, não acha mais, né? Seu primo, compadre? Compadre Mundinho é seu primo, Coscobel? Muito bem, compadre Mundinho é seu primo, né? Aí Cada sorriso numa foto, lembranças do meu coração, sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção, memória de filme de amor que terminou em traição. Pede todos os CDs, pede os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve sua roupa e o quadro da sala. Manda embora logo. Então pegou as coisas tudo, manda logo embora, né, compadre Gilberto, velho? Bora terminar o bate-papo aqui, bora adiantar lá, bora. A cabeça tá bonita hoje, tá toda. Peraí, pai, eu lhe pergunto testando, calma aí. Acabar logo com isso. Vamos acabar com isso aqui. Hoje tá bonita, tá toda pavimentada, naquele tempo era na terra viva. Hoje nós temos buraco, hoje nós temos água canada, tem energia, tem Coscobel tudo. Aqui, Beco da Cutia. Aqui. Beco da Cutia. O primeiro começa aqui de seu Teberto. Aqui tem um... Vira pra câmera, pai, pra cá. Rapaz. Pra câmera. Porra, tem que fazer conversa. Não, conversa, mas tem que ficar olhando pra câmera. Senão o negócio fica feio. Porra. Beco da Cutia, seu Teberto. Seu Teberto. Não é isso aqui? E aqui nessa esquina? Aqui. A Luísa até uma grande de Natadeira aqui fazendo requeijão. Fazendo requeijão. Aqui era a casa, sabe quem? Do velho. Irmã vem contar hoje. Juvenal velho. Juvenal. Era aqui. Por que Beco da Cutia? Botaram hoje. Não sei porquê. Não sei se Derby deixou uma cutia escapulia tudo. A Derby era entrada para gostar dessas coisas. Era ficar por muito da hora. Você não lembra não quem botou o apelido, Beco da Cutia? Não sei não lembro. Não lembra não, né? Não, isso também é possível. Então a gente
uns relatos interessantes, naquela época era uma briga danada, dava um cachaço. Já não. Você já tá redondo. Eu tava novo, já era pra frente já. Isso aqui em que ano, pai? Esses anos 60, 65? Fica de frente, pai, pra cá. 65, 70, por aí afora. Porque tava bem já. Aí já tava mais movimentado, né? Aqui nos 60 choveu demais. Mas derrubou. Essa casa feita de barro, não ficou ninguém em pé. O senhor tava com a casa pronta, foi? Já não. Ficou todo no chão tirado fora. Fui morar na casa de farinha, velho, lá. Um bando de família pra lá. Bando de família. Eu, Dica, Miquinha, não sei o que, moramos tudo junto. Diz que nos anos 60 choveu aqui o mês todo, foi? Todinho. Aqui não ficou uma casa pra não tombar. Depois tem ali, pai, agora a casa dos Mateus, né? Do pai de Mundinho, de Alberto. Papai disse que ficou uma casa que a chuva não derrubou aí, né, Guilherme? Esse cara vai admitir, viu? Foi sim, nos anos 60. Lá embaixo. Vamos pra lá. Nós vamos pra lá agora, viu? A gente vamos pra lá. Pois é, pessoal, aqui, Beco da Cutia, a Régia Criança, aqui se transformou em um bar. Hoje é um bar do menino de Quinto Reis, é amigo da gente, já é da nossa geração. E aqui foi um bar de cachoeira, do seu Tiburcio, eu me lembro. Foi o seu Tiburcio aqui, depois é dos meninos de Quinto Reis hoje, mas a história, a gente tá fazendo só um rascunho, né? Ali era a casa de Joãozinho naquela época. Como a gente falou, a gente foi, nos meus 4, 5 anos de idade, aqui no chão bruto, não tinha um cascada nada. Imagina como que você não alcançou aqui, né, pai? Dentro da caatinga aí. Então, hoje está todo povoado desse jeito e a gente vai agora pôr a casa ali, a saída da Lagoa Vaca. Pois é, pessoal, olha como está o povoado, né? A diferença do povoado hoje para o que era no passado. A gente vai tentar. Eu vou na casa de uma tia minha ali que ela tem uma foto. Dos anos 80, quando tirou lá do início do povoado, numa gicana que teve aqui. Vamos ver se eu consigo essa foto, pra gente poder botar só um relato, que já era dos anos 80. Imagine nos anos de papai, lá no 49, nos anos 50, como é que isso aqui não era. Então, vamos em outro ponto ali importante, que é a outra residência que chegou depois de seu Mazinho aqui, veio os Mateus, né, que é o pai de compadre Mundinho, de compadre Alberto. Mostrar um pouquinho dessa goiabeira, nossa terra natal, que é um dos povoados bem respeitados no município de Coité. As pessoas admiram bastante Goiabeira, a educação, a civilização da Goiabeira. Povoado que, graças a Deus, não dá trabalho ao município e nada, né? E a gente não estamos aqui desfazendo dos outros povoados, mas é um povoado novo, né? Boa Vista, ela já é pertinho daqui, a gente vai mostrar a saída ali. Mas é um povoado mais velho do que Goiabeira, mas não avançou ainda, Se tem um desenvolvimento mais lento que Goiabeira. Goiabeira hoje aqui ela é emancipada, porque 70% das pessoas aqui têm empresa própria, trabalha fora no país todo, e isso é interessante, né? É advogado aqui, é artista, é empresa de piso, é psicólogo, é médico, é o curso que eu todo. Tem viado não, viado não tem não. Tem muito. Tem viado também, pai? Muito. Tem também. Vamos lá na saída de Boa Vista, saída de Lagoa Vaca. E daqui, depois da casa do seu Mundinho, a gente vai mostrar também lá o barreiro onde sustentava aqui o povoado, que é o tanque da Goiabeira, que na época não tinha água encanada, era que sustentava aqui tudo isso aqui. É isso aí. Vamos lá, aqui é a casa de seu João Carneiro, que seu Demiro morou aqui muitos anos, né? Criou a família aqui. Estão vendo aí, pegado na primeira casa, que é essa casa aí. Essa casa aí é a casa do seu Dermar, né? Demir, muito bem. Vou mostrar para vocês aqui essa creche, tá vendo aí, creche Erivelto Ramos de Santana. Meu irmão mais velho. Ele trabalhava, ele era muito no social, e era uma pessoa que se dava muito, se doava muito. E ele fez parte fez parte do juizado de menores em Coité, né, da infância, adolescência. Ele era um membro que movimentava esse estado todo. E quando ele faleceu, a prefeitura passou pela Câmara dos Vereadores, lá foi um projeto de lei e foi nomeado aqui essa creche Erivelto. Que isso aí era um açougue na gestão de Vertinho. E eu fiz muito forró no tempo aí que era um salão, que não cortava mais carne. Aí daí a prefeitura aproveitou na gestão de Vertinho e fez uma creche que hoje tem para mais de 80 crianças aí. É só relato na Goiabeira aqui. E aqui é a saída que vai para Boa Vista, né? Aqui vai para Boa Vista aqui embaixo.
Pois é, meus amigos, aqui é mais uma das casas, uma seguida as primeiras, né? Depois daquela de seu Mazinho, veio há muitos anos, depois de muitos anos, Gregório Matheus morava ali. Daí a gente vai descer um pouquinho lá pra... A gente vamos descer já pro tanque, né? Onde a gente apanhava água, onde as mulheres apanhavam água de bebê, para nós encerrar nosso bate-papo aí no povoado de Guabeira, né? Justamente isso. Bora descer para lá para a gente continuar. Muita água ali ainda, né? Só para mostrar para vocês a dificuldade que era e o tanto que avançou. Aqui já tem. Julinha, tá vindo dessa. Pera aí, Julinha, fica aí, Julinha. Encontrei aqui por coincidência minha neta. Pera aí, Julinha, fica aí, Julinha. Dê um bom dia pro Coité Cultura aí. Bom dia. Já saiu da escola agora, Julinha? Não, tô na quadra, tava Tá na quadra? É. Aí esses aí são seus colegas, são os colegas? Olha aí os meninos, aqui é Julinha agora. Aí, todo mundo saindo da quadra, aí os meninos, aí, no meu tempo não tinha isso aí. Aí, abençoe, Julinha, aí, saiu todo mundo, mas Julinha, vendo aí, abençoe, eita, aí que eu tenho os netinhos aqui, os coscobeus. Aí, os meninos tudo bonitinhos, empisteados. Aí, muito bem. Vamos continuar no exercício de vocês, com os coscobeus. Tchau, e lembrando a vocês que aqui na época eu estudei aqui era um colégio, aqui era um prédio. Era um prédio aqui, pai? Foi Antônio Ferreira. Antônio Ferreira. No tempo de Antônio Ferreira. Aqui. Prefeito Antônio Ferreira. Antônio Ferreira. O senhor não estudou não, mas eu estudei. Não, que eu. O senhor já estava barbado, velho, né? E hoje é uma residência, né? Parou de funcionar, hoje é uma residência. Aqui é uma rua nova que aqui era mato, no meu tempo. Aqui era mato. E aqui, ó. Mas ali embaixo já tem outro prédio novo, aqui descambando pra cá. Já é outra rua do fundo da igreja. Civilizou, assim, hoje é praticamente uma mini cidade. Tudo aqui era capoeira. Bora, vamos descambar lá pro Tanque da Guabeira, bora. Filmando demais. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui para o compadre Roberto Moraes, tá vendo a gente aí, né? Quando chega lá na matéria. O compadre Roberto Moraes tá vendo a gente aí no YouTube, né? Compadre Bicho Mimado, compadre. Nós estamos chegando já aqui pertinho do Tanque da Guabeira, né? O tanque aqui. O papai tá assistindo a gente pelo YouTube. Exatamente. Aí, né, compadre Roberto Moraes, tá vendo a gente? Aqui era zelado, não tinha todo esses destroços que tá aqui hoje. Esse descuidado, porque hoje todo mundo tem sua água encanada. Aqui está a sua história, né? Mas meus amigos, a gente acabando de falar do relato do Tanque da Guabeira. Aqui era praticamente a embasa, distribuída para aqui. Na minha época, na época papai não, mas na minha época, já a gente já trabalhava com carroça. Apanhando água de carroça e botando nas casas. Toda a residência tinha um tambor que pagava para um carroceiro pegar uma viagem de água e botar. E eu trabalhei. O senhor trabalhou também, não foi, pai? Trabalhei aqui com a carroça com 2 dornas em cima. Que ninguém tinha, só tinha eu aqui. 2 dornas? 2 dornas. E uma viagem já levava 2? Levava 2. Trabalhei muitos anos, depois Antônio Novo. Depois o senhor Antônio veio, mas Geraldo, Purunga. É isso? Aí intoxicou. E aí era a evolução, que as mulheres pegavam água na lata. E nem todo mundo poderia pagar uma carroça de água. Nem todo mundo aguentava pagar, que era barato, mas não tinha condições. E aí pegava essa água aqui para beber, ó. Essa água aqui, ó. Era água potável, ó. Essa é água boa, ó. Era água finíssima. Cuidado, limpinho. Cercadinho, todo cercado, não tava animal, não tomava banho aqui, não fazia nada. Então, Pois é, meus amigos do Coité Cultura, nós estamos chegando agora aqui na presa, onde a gente tomava os banhos, onde trazia as mães da gente para lavar roupa. E nós vamos mostrar aqui a presa está seca, né? Tristeza, está sequinha aqui a própria da presa. E a gente vamos trazer aqui para vocês, mostrar como é que está hoje. Ela está chegando no seu limite de secagem, acabando de ir embora o resto da água, e a gente só mostrar para vocês aí, já está na lama, no finalzinho, e aqui nossas mães vinham para aqui, lavar roupa aqui, porque aqui era o local de lavagem de roupa, né? A bebida dos animais. Então a nossa ideia é justamente isso. Vou aproveitar enquanto isso, finalizando aqui a matéria, né?
Da Goiabeira, velho, né, compadre, velho? Mandar um abraço pra compadre Codó, Manoela Pinheiro aí, tá vendo aí, o Coité Cultura tá dizendo aqui que recordar é viver, né, compadre? Parabéns. Manoela, né, que Goiabeira mereceu a gente fazer essa matéria aí, né? A Goiabeira aí, como tá, o Mídia Pipoca, né, compadre? Mídia Pipoca, a gente fizemos essa matéria aí, a primeira casa de Goiabeira, do velho Mazinho, né? Papai tem idade suficiente para contar essa história. Aí a casa da professora, assim, que foi, já é o comércio do menino de dia com o Pai Luiz. E aí, assim, a gente fez esse resumo aí, mostramos alguma coisa aí. E chegamos no tanque da Goiabeira, estamos já na presa aí. E a gente contou esse momento bacana, né? E tá aí, não apaga mais, vai ficar aí na história, chamado nas nuvens, né? Do mundo da internet, né? Vai estar lá no YouTube. A hora que quiserem ver, só é botar lá Coité Cultura, que assiste a matéria completa. Né? E a gente tem registrado muita coisa da nossa região, porque é interessante, né, compadre velho? É justamente isso. É isso aí, a gente tem registrado essas coisas da região toda, não é só Goiabeira não. A gente tem ido lá para o Rosário, para Barrocas, a gente tem ido para Teofilândia, a gente tem ido para Salgadalha, onde a gente, Riachão do Jacuípe, Ritirolândia, a gente tem ido onde a gente passa, estamos sempre trazendo algo interessante. A gente passou aqui nessa estrada aqui indo para essa aqui. Rio Santana! Tem um mês e pouco a gente descambou aqui para Chapada Diamantina. Fizemos essa matéria, tá registrado aí, ó. A roça! Nego Baraci Miranda. A gente registrou esse momento chegando lá, fui buscar um teclado. Tem um mês que a gente foi buscar isso lá e nós registrou isso. Então isso é registro, né? Eu, Gerson Filho, Cardozinho, a gente registrou essa viagem aí, uns trechos da viagem, está registrado, não apaga mais. Isso vai estar no registro do Coité Cultura, que está lá no YouTube. Você descreveu Coité Cultura, aparece tudo. Tudo que você fez acontece aí. Muito acreditei, me lembro quando a gente era feliz. Tudo é solidão ultimamente, que saudade, quanto bem que eu te fiz. A música, resistei também aqui, ó. A trovoada chegando, nós estava tudo seco. Eu resistei aqui esse momento da chuva chegando, ó, compadre Jaime. 2000 e... Ó, e nós resistando aí, a trovoada armando. Viu, comadre era a Alci Miranda aí, ó, nós resistiu aqui, um pouquinho da noite. Olha a chuva, compadre. E nós resistiu essa chuva, tá registrado aí, ó, isso tem uns 2 anos já, né, antes dessa chuva anterior, tá aí registradozinho. A gente já tava na roça aí, colhendo a fruta. O nome, gente, aqui negócio? Depois aí, já tá filmando? Pode filmar aí, pessoal de Conceição do Coité, na Bahia. Aqui é a fruteira da chácara do compadre Zelinho, aqui na região da... Como é o nome, Zelinho? Gangorra 2. Aqui é Gangorra 0. De 0 de colesterol. A fruta que não tem constipação, resguardo quebrado, coluna, bico papagaio, milho no sangue, rutivite, sarampo, dodóia jato, viadice e hemorroide. Essa fruta aqui, ó, não tem aquele negócio que o pessoal diz que é o meu nome, gente, aquele negócio. Eu esqueci, Zelinho. Agotroço, os troços do agotróximo. Aqui, ó, pra você chupar aqui, ó, fazer um sucozinho, ó. Só tem aqui na chácara de Zelinho aqui. Vai te botar no WhatsApp isso aqui, ó. Esse Rio Santana, esse velho, não tem... Parou? Tá bom, porque aqui, ó, pesou, a gente vai aqui, ó, vindo aqui buscar o Zelinho, velho. Atolou tudo aqui na trovoada. E a gente vai coisar aqui, ó, fazer choveu 252 milímetros. Na minha fazenda não choveu nada, gente. Ô, rapaz, olha. Você é sabido, você tem a maneira de viver, melhor do que quem tem fazenda, como diz. Eu tô aqui, não aguento comer cuscuz, agora eu vou dar uns dias agora sem cuscuz, comendo um coquinho com rapadura, que é bom pra traquinagem. O coco é meu, vai ficar pro réu mamão, que é pra dar um cagar bom, viu, gente? Dá uma bradinha boa. 12 a 15 anos que não se vê isso, né? Pois é, Zelinho, velho, né, Zelinho? Tudo isso é registro que a gente fez, né? A gente gosta dessa coisa da roça, tá no nosso sangue aí. Depois da trovoada que eu mostrei pra vocês, né? Os riachos desse jeito aí, é pra isso aí, ó. Correndo o riacho, a gente filmou tudo aqui, ó. Acabou a trovoada, nós... Meus amigos, tô chegando aqui. Pezinho da Caatinga. Vou mostrar pra vocês, né? Como tá a chuva aqui no nosso semiárido. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do trecho onde a gente pôde marcar
Lembro do papai, lembro dos irmãos. A gente lembra saudade de você. Guardei o teu chapéu. Depois daquela chuva que eu mostrei a vocês, o videozinho, depois que terminou a chuva, eu corri lá, como é que tava aí, ó, nas margens da pista aí, ó, na sentido da Salgadalha aí, viu, com o Pai Jaime. O horário, né, com o Pai Jaime? O Pai Jaime tá me corrigindo o horário aqui, vou cascar fora mesmo. Aí tudo verdinho, ó, vai tudo cheinho, com o Pai Zelinho, ó. Olha os pastos como tá, que coisa bacana, nosso sertão. Nosso sertão é plumado demais, é plumado, né, Zelinho? Zelinho, você viu a matéria aí, né? Prenderam mais uma bandida hoje lá na Paraíba envolvida aí, começou a frescura de novo. E tem mais gente envolvida aí, uma bandida, segura assim, né, compadre? No negócio da música fala que chama de bandido. Eu vou descambar. Zelinho, eu tô com esse gado aí para botar na rifa, para vender, mas eu não tô achando que marca a rifa, porque o pessoal quer o registro do gado. Eu não tenho como dar o registro, eu quero, né? Tudo de uma vez só. O cara ganhou o bilhete, vai lá na roça, dou o endereço, ele leva o caminhão e põe esse gado e leva lá para a fazenda dele, né? Justamente isso, né, Zelinho? Zelinho gosta Zelinho gosta dessas traquinagens aí, ó. Só porque a mulher é bonita, falou, o cavalo aprumado. Ele dizendo pra mim, tu tá de olho no cavalo? Nada, Zelinho. Ô, Nil, faz pena que o cavalo deu uma rodada, derrubou a coitada, né? Mas Zelinho tá de olho no cavalo, será, Zelinho? Tu não é criador de cavalo, Zelinho? Zelinho, é lindo. A gente se ama, nós não tem besteira. Nossa praia não tem mar, mas tem areia. É agora pra correr, tem a batisteira. Vaqueira amada porra, minha dupla perfeita. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada, só tá eu e você, eu e você, eu e você. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada, só tá eu e você, eu e você, eu e você. Zelinho, essa mulher não é mulher pra qualquer homem não, viu, Zelinho? Uma mulher dessa aí que freia um cavalo do jeito que ela pega nos estribos aí. Mulher que apruma um cavalo de raça dele, puxa um boi pelo rabo e joga no chão. Esses meninos réis criados com danoninho, esses rapazes de hoje aí, não adianta não. Aí é mulher pra homem arrinado aí, ó. A bicha é o Coscobel. Dou valor, uma mulher dessa tinha que ser mais coisada, né, Zelinho? Coisada, olha pra isso aí. Levanta, sacode a poeira e cai de novo, né? Minha batisteira, vaqueira amada porra, minha dupla perfeita. Zelito Coscobel, Zelito, irmão de Cardozinho aí, é conhecedor que o Pai Jaime conhece, Zelito Cardoso. Tá lá jogado pras cobras, né, Zelito? Tá no trabalho de caminhão. Só tá eu e você, eu e você, eu e você. Essa morena me encantou, derrubou o gado e me derrubou. Na vaquejada, só tá eu e você, eu e você, eu e você. Né, compadre? Eu falar a verdade, essa mulher. Na vaquejada, só tá eu e você. Aqui o Ipidão dos infernos, velho, aí, né, Zelito? Que o Ipidão, eu vou até tirar, vou sair daqui que vai contrariar quem quiser, vai lá, que foi modo de mulher que pobre de Adão se lascou-se, mas lá, Sansão, essa turma todinha aí, né? O Pazelito já aprumou umas 3 ou 4 vezes de modo de mulher bonita, né, Zelito? Agora foi que ele sossegou fácil um pouquinho, disse que agora ele é um homem virado com Coscobel, Cardozinho da Bahia, todo mundo já né, Zacarias? Zacarias não sei, Zacarias parece que é um homem que não é de fazer muita lambança, né? Ele disse que ia pro forró lá do samba, não faz? Ele não vai, não. Ó, velho, assim sai de confusão. E você não conhece a história do cara, deixa o cara à vontade, né? Ele faz assim, vem a besta. Vem a besta é sua mãe, filho de rapariga. Filho de vagabunda, né? Filho de vagabunda. Deixa eu vender meu cavalo em paz, né, velho? Bora adiantar, vou fechar o Coiteco Sul. Bora, Nil Santana. Ô, mulher perversa, estou voltando, mamãe. Mamãe, estou voltando pra casa. Eu vim
chegando de mansinho igual um passarinho no seu velho ninho. Cadê o ombro pra chorar, mamãe? Preciso do seu carinho. Estou chegando de mansinho igual um passarinho no seu velho ninho. É só saudade. Mamãe, eu estou machucado, chorando uma grande dor. Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor. Mamãe, eu estou machucado, chorando uma grande dor. Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor. Gastei o ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho. Estou chegando de você